mas, sabe, todos os meus pacientes têm meu telefone. Porque a gente lida com uma coisa que é detalhe. E se ele tem uma dor de barriga, se ele viajou, se ele bebeu, não sabe o que faz, e agora... Ele tem que ter a liberdade de me chamar no telefone. Você não chama o doutor no telefone, mas o Paulo você chama. Então, porra, deixa eu falar pro Paulo. Eu falo, ó, me chama de Paulo e a gente continua daí. E, cara, funciona, meu. Cria esse vínculo, né? Porque principalmente numa relação onde é uma confiança. Cara, o cara cuida da sua vida, literalmente. Ele cuida da sua vida. Então esse vínculo é fundamental. Mas eu queria navegar um pouco na sua história. Por exemplo, você sempre soube que ia ser médico? Tem aquela coisinha desde criança, quando eu crescer eu quero ser médico. Você teve sempre essa parada ou não? Então, eu queria ser mecânico, motorista de caminhão ou médico. Né? Mas você para pra pensar, tem o mesmo fundamento, que é consertar coisas, né? Arrumar coisas, cuidar de coisas, né? Então, e o caminhão é assim, é você consertar as coisas funcionando, né? Você tá correndo com o negócio e se quebrar, você para e pelo menos aquelas Scania 1113, clássico jacarezinho, era assim, né? E médico é mecânico de gente, né? A diferença é que você não desliga a pessoa para consertar ela. Você primeiro médico da família, você ou não? Não, eu tive uma prima, porque infelizmente ela nos deixou, ela faleceu de câncer. Caramba. E ela era super jovem, ela não tinha 40 anos. Uau. E ela foi médica anestesista. E que curioso, né? Ela era médica anestesista da faculdade que eu estudei. Então, quando eu cheguei lá, Muse, né? E eu estava no 4º ano que eu passei pela anestesia a primeira vez, porque a gente passa várias vezes, né? Só que em níveis de complexidade diferentes. O chefe da anestesia falou, escuta aqui, você é parente da Cristina Muse? Eu falei, sou. Ela falou, poxa, é uma pena, eu sinto muito pela sua prima. Ela era uma grande médica, uma grande anestesista. E fazia coisa de, tipo, 3 anos que a gente tinha perdido ela. Então, por 3 anos eu não pego a minha prima sendo minha professora, cara. Caramba. Primeiro, que Deus o tenha. Amém. E sempre tem uma influência, né? Eu acho que o médico, geralmente, ele sempre tem uma influência, assim, de alguma coisa, algum caso que apareceu. Primeiro, puta, você faz um trabalho ímpar. Eu te acompanho já há muito tempo, é muito legal, porque o médico, a gente sabe, cara, que é uma profissão onde já tem muito... Não vou falar, a palavra não é sugado, não, mas é que no bom sentido, mas já é muito exigido. Muito já é exigido, mas você é um cara que, puta, nas suas redes sociais você dá muito conteúdo, você ensina muito a turma, dá bem quando você faz as lives, e assim, e chove conteúdo mesmo, aquele cara que não guarda nada. Sem dó. Né? E chega ajudando as pessoas, dando dicas, dando toques, e de um jeito bem profundo, querendo educar, ensinar as pessoas. Querendo tocar as pessoas, na verdade. Isso. Né, cara? Mas vamos normalizar uma coisa, com as coisas que você fala, você ajuda muita gente a enxergar o caminho do sucesso, tá? E o que eu acredito? Eu acredito que primeiro a gente tem que dividir quem é a pessoa e qual é a formação dela. Mas o que é característica comum de qualquer pessoa, né, que tem sucesso naquilo que ela se formou? É porque ela se exerce plenamente naquilo lá. Né? Então, na verdade, o esforço ele é uma condição sine qua non. Né? É a pessoa que começa a vida para tirar 6,5 e passar de ano, é a pessoa que fala assim, cara, eu quero 10 porque eu sei que eu consigo. Né? E o que eu percebo? Né? Antes de estar aqui, eu te sigo no Instagram, né? Que honra, hein? Aí eu fui ver algumas coisas, né, de assuntos que são mais peculiares, assim, de coisas que me tocam. O que eu percebo? Eu percebo que tem uma característica muito comum, né? O que você fala para as pessoas é que o 10 é bom e o 10 é atingível e que você tem que buscar o 10, né? E eu sou um cara um pouco mais duro. Eu falo assim, ó, não tem lugar para 0. E ser médico e falar isso é complicado, porque normalmente o médico é o cara da fala mansa, que te dá a opção, que fala, olha, veja bem. Mas assim, para aquilo que são as coisas em relação a desempenho, não tem mais ou menos. É verdade. E outra, não tem segunda chance. O remendo Total. é sempre pior. Total. Né? E aquilo que é o discurso nosso, e que eu acho que é comum a todo profissional de sucesso, é qualquer cara que se empenha numa coisa, ele se torna extremamente necessário. Né? Então, na verdade, o que eu gostaria? Eu gostaria de criar um senso para as pessoas de necessidade. E de necessidade não de escutar fulano ou beltrano ou a mim, mas de duvidar. Porque o cara que duvida, ele vai atrás daquilo que é a verdade. E ele forma o pensamento dele. E hoje a gente está sujeito a uma série de narrativas. Ou a pessoa quer te vender um produto, ou ela quer te vender uma ideia, ou ela quer te vender ela mesma. Total.
Porque pode ser que ela precise daquele afago no ego de, aqui eu tenho 1000 likes, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho isso. E na verdade, todo esse empenho e todo esse resultado é o que eu olho e falo assim, poxa, isso não é um predicado da medicina, né? Falar, o médico é sugado. Não é, é que, assim, a pessoa morre se você fizer besteira. Isso. Né? Se a pessoa tem dor, você não pode falar assim, não, me liga depois. Literalmente a palavra, né? Literalmente. Né? Então, estava no hospital, o paciente me chamou, não, porque eu tô com dor. Não, olha só, eu preciso sair agora porque eu tô atrasado. Não, você nunca se nega, né, com dor. Você já sentiu dor, você sabe como é que é. Você vai parar e falar, olha, me dá 5 minutos a sua dor, vamos, né? Não, você resolve aquilo. O que eu acho que a medicina me ensinou nesse sentido é que você não pode deixar uma situação sem que ela esteja resolvida. Uau. E mais, que quando uma solução ela não é possível do jeito que você gostaria, ainda resta uma coisa muito importante, que é o consolo, que é o abraço que você dá no seu paciente ou na sua família. Tô com você, né? Então, para qualquer coisa na sua vida, faz para ser o melhor que você consegue, né? Não dá? Cara, então se perdoe por conta disso e não transforme isso numa pedra que você vai carregar na sua mochila para o resto da sua existência, porque senão essa pedra vai te impedir de pegar outra coisa que você poderia fazer muito bem que você acaba não pegando. Né? Então, nesse sentido, a medicina ela é uma profissão que às vezes te chama para um pé no chão maior, né? Que te coloca num patamar de entender o que é prioridade, assim, só por conta disso. Mas não vejo nada de especial, além do que é especial para mim. Né? Para mim, como Paulo, é especial. Né? Eu não saberia fazer outra coisa. Eu venderia coco na rua, né? Mas não saberia fazer outra coisa, não.